título é Free Fight, ou luta livre. Eu acho que não deve ser luta grátis, né? Deve ser luta livre ou algo assim. Enfim, pode ser luta gratuita. Em um estado chamado São Paulo, localizado no Brasil, se encontra um jovem chamado Samuel, Sam, ao qual quer se tornar muito forte. Eu percebo que várias pessoas aqui no canal não sabem usar o ao qual, do qual, no qual. Enfim, Samuel, que quer se tornar muito forte para que possa participar de algum torneio de lutas, tem vários, e conseguir o prêmio em dinheiro para ajudar sua mãe no que puder. Durante sua busca por uma escola de artes marciais, ele encontra um homem chamado Peter, ao qual, de novo, será seu futuro treinador, para um torneio que acontecerá em 1 ano apenas. Ele irá enfrentar diversos desafios para conseguir dominar uma habilidade de controlar uma energia chamada Chi, e como se não bastasse, a história dele não finaliza apenas neste torneio, levando a enfrentar adversidades em níveis nacionais. Eu senti que a história ela tá bem reta, indo direto ao ponto, e isso é bom, sobretudo quando a gente está falando de uma história curta, de uma história fechada ali, né? Um one shot. O que eu colocaria aqui seria talvez um aprofundamento na situação familiar e de vida pessoal do Sam, para que a gente consiga comprar mais a motivação dele. Então, beleza, ele quer ali ser forte para participar de um torneio de lutas, e nesse torneio de lutas tem um prêmio em dinheiro, e com esse prêmio em dinheiro ele vai conseguir ajudar a mãe dele. Aí, de repente, quando fala que ele vai ter que aprender a controlar essa habilidade em 1 ano apenas, e como se não bastasse, aí sim, sua mãe descobriu uma grave doença e agora ele precisa realmente vencer esse primeiro torneio, porque talvez ela não tenha mais do que 1 ano de vida. Então, se ele perder esse primeiro torneio, talvez a mãe dele não esteja viva para que ele possa esperar o próximo. Então, isso seria um como se não bastasse. Seria um ponto a mais que faria com que o objetivo do Sam se tornasse ainda mais forte e ainda mais imediato, de modo que ele não pode perder aquela luta, ele não pode perder esse primeiro torneio. E aí, como que eu faria para essa história ser interessante? Porque a partir do momento que a gente estabelece essa relação, estabelece esse ponto, a história ela se torna muito óbvia. Eu quero dizer, o personagem ele precisa treinar para vencer um torneio, ele é o nosso protagonista. Só de que eu falo assim, protagonista precisa treinar para vencer um torneio. A gente já sabe, ele vai vencer no final. Ok. Quando a gente coloca a situação, se ele não vencer, a mãe dele morre. A gente deixa ainda mais óbvio, ele vai vencer no final, porque se ele não vencer, a mãe dele vai morrer. Qual que automaticamente se transforma o trabalho do criador da história aqui, do autor, se torna em enfiar tantas dificuldades no meio desse caminho, para que realmente, mesmo sendo óbvio que ele vai vencer no final, o leitor pense, caramba, acho que ele não vai vencer. Esse é o ponto-chave para essa história parecer boa ao olho do leitor aqui, na minha opinião. Então, quando a história ela parece muito óbvia, você precisa colocar outros elementos nessa história para que você, talvez não quebre a obviedade, mas você consiga subverter a expectativa do leitor de alguma forma. Então, é muito falado, né, sobre como o Superman é um personagem difícil de você escrever uma história para ele. Por quê? Porque o cara ele é o mais forte do mundo, ele tem super velocidade, ele tem super visão, ele tem super audição, ele tem sopro gelado, ele tem visão de raio-x, visão de raio laser. O cara voa, o cara é invulnerável, o cara ele não tem praticamente inimigo para bater de frente com ele fisicamente. E é exatamente por isso que o arqui-inimigo dele é o Lex Luthor, que é um humano normal, só que muito inteligente e que usa exatamente as tramóias da vida normal para enfrentar de igual para igual o Superman. Eu particularmente até acho um pouco estranho as histórias onde simplesmente o Lex Luthor põe uma armadura e vai cair no soco com o Superman. Para mim é um autor que não sabe escrever muito nesse sentido, porque a ideia do Superman é exatamente, ele é difícil de escrever porque você não dá para fazer o padrão de um combate onde parece que o Superman vai perder, porque você fala, esse cara não tem como perder. Então o que seria um desafio para que você subverta a expectativa do leitor ou de quem está acompanhando uma história do Superman? Seria você colocar outros riscos. O Superman pode não morrer, mas talvez a Lois Lane possa morrer. Talvez alguém importante para ele ou algo que seja muito importante para ele possa ser perdido nesse processo.
E aí a gente consegue trabalhar a expectativa do leitor ou de quem está acompanhando. Quando a gente estabelece a importância daquilo ali, a ponto que o leitor ou a pessoa que está acompanhando aquela história também se importa com aquele elemento, e aí você fala, ok, a gente não vai tentar fingir que o Superman não vai vencer no final. Ele vai vencer, só que talvez ele perca isso daqui. E aí vai ser nesse ponto que o leitor ali vai se focar. Aqui nessa história é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente coloca ali talvez o lance da mãe dele tá doente, ou alguma coisa assim, e talvez a gente coloque o Sam ter um emprego normal, e exatamente essa busca dele por vencer o torneio talvez faça ele perder o emprego normal dele, a gente começa a colocar vários outros elementos que, tornam a história mais dinâmica, de modo que o personagem não fica parecendo unidimensional. Então, ele não tem dinheiro, que ele tem que ajudar a mãe. Então a gente tem que colocar outros elementos que façam esse contexto ser mais interessante. Eu quero vencer lá, porque lá eu vou ganhar o dinheiro, vou conseguir dar uma vida melhor pra minha mãe, e não sei o que. Só que a gente tem uma vida ruim, então eu tenho que trabalhar. De repente ele largou a escola para trabalhar, ou algo do tipo, para ajudar a mãe. E aí, exatamente os treinos de arte marcial podem fazer com que ele com que arrisque ele perder o emprego. E aí se fala, se ele perder o emprego, ele também não vai ter nem esse outro detalhe ali para talvez conseguir ajudar a mãe, caso ele perca o torneio ou algo assim. E aí a gente vai trabalhando e construindo essa história, mas sempre com muito cuidado, porque quando a gente vai colocando os elementos, ela vai se tornando mais óbvia de que ele vai vencer. Então a gente precisa ter vários outros elementos, vários outros contextos que façam com que talvez esse final não é que ele não seja tão óbvio, mas que talvez o leitor pare de acreditar que é óbvio em algum momento. E aí quando ele chegar, o leitor possa ter um sentimento de conquista junto com o Sam. Que eu acho que é muito difícil fazer isso. Eu tenho que admitir que é muito difícil fazer isso na história. Mas você pode fazer um final que vai ser bom, mesmo que ainda seja meio que óbvio. Principalmente quando você vai apresentando a história de uma maneira ali interessante e envolvente, e quando você faz o leitor conseguir realmente se importar com os personagens que estão sendo apresentados e com o que está acontecendo ali dentro daquela história. Por mais que ele saiba que o Sam vai vencer no final, se ele torcer para que o Sam realmente vença no final, e em alguns momentos forem colocados elementos na história que façam com que ele duvide dessa obviedade toda, eu acho que o final ele consegue ser satisfatório da mesma forma.